Muito boa tarde a todos. Queria, hoje, neste dia em que o Governo decidiu apresentar um plano para as migrações, deixar, em nome do Chega, em nome do Grupo Parlamentar e da sua Direção Nacional, a seguinte nota. O Governo comprometeu-se, durante a campanha eleitoral e na última semana, a apresentar ao país um plano que fosse um plano que referiasse a migração e a imigração que temos tido no nosso país e permitisse algum controle ou a recuperação de algum controle sobre as nossas fronteiras. O Governo quis fazê-lo de forma apressada, evidentemente, e atabalhoada, para coincidir com o seu tempo de campanha eleitoral. Foi uma opção que o Governo tomou, em todo o caso não seria a opção que tomaríamos. E isso revela-se neste plano. Este plano começou hoje a circular como algo que iria limitar as entradas em Portugal, com recurso aos vistos de trabalho, obrigar a presença, a existência de vistos de trabalho para entrar em Portugal e acaba por se revelar um plano frouxo, mal formado, pouco eficaz e pouco conseguido. Vamos por partes. O Sr. Primeiro-Ministro disse que Portugal não seria um país de portas escancaradas. Hoje, um dos grandes problemas que temos é precisamente com o regime de vistos da CPLP. O Sr. Primeiro-Ministro diz no programa que hoje apresentou que iria agilizar ainda mais a operacionalização destes vistos. Portugal tem, evidentemente, uma ligação e uma proximidade cultural com alguns países do mundo. Isso não pode significar bar aberto à fronteira portuguesa, não pode significar bar aberto à entrada em Portugal ou uma entrada livre de quaisquer constrangimentos. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto prende-se com a questão da criminalidade. Ao contrário do que tinha sugerido durante a campanha, o Governo não toca neste plano na questão dos imigrantes que cometem crimes, ou que são condenados, ou que são envolvidos, quer em crimes de tráfico de pessoas, quer de tráfico de droga, quer outros. Ou seja, continuaremos a ter aqueles que são imigrantes no nosso país e nele cometem crimes, a poder permanecer em Portugal face ao regime legal que temos. Terceiro erro clamoroso, o reagrupamento familiar. O Governo sabe, como nós sabemos também, que não só em Portugal como em toda a Europa, um dos grandes problemas que tem existido na migração e na imigração é o uso de menores como forma de promover o reagrupamento familiar, aumentando assim a entrada nos países europeus. Ao dizer que vai facilitar ainda mais este reagrupamento, o Governo comete um erro clamoroso. Com isto, nós não ignoramos aquele que foi um passo, tal como eu disse de manhã, de aproximação em relação ao Chega. De que ninguém pode entrar em Portugal apenas com manifestações de interesse. Tem que apresentar um contrato de trabalho ou, pelo menos, quando a lei for concretizada, veremos se é assim, uma manifestação ou uma promessa de contrato de trabalho. A questão mais caricata, talvez, de todo este plano prende-se com as cotas de imigração. Foi comigo no debate e foi em campanha eleitoral que Luís Montenegro defendeu a existência de algo parecido com cotas. A orientação da imigração para as necessidades da economia portuguesa. Nada consta neste plano sobre as cotas de imigração. Ou seja, basicamente, o Governo de Luís Montenegro quer fazer um número, uma carta de intenções, mas manter a mesma política migratória do Governo de António Costa. E isso nós não lhe podemos perdoar. E isso a direita não pode perdoar. Porque precisamente este é um dos temas que mais tem mobilizado e dinamizado a direita europeia. Este é um assunto em que a fraqueza, a inconsequência e a ineficácia de Luís Montenegro não pode ser perdoada. Foi na campanha eleitoral que Luís Montenegro disse, como Chega, como eu próprio, candidato na altura a Primeiro-Ministro, o óbvio. A imigração portuguesa, a imigração que vem para Portugal, não deve ser de forma descontrolada nem desregulada. Deve entrar de acordo com as necessidades da economia portuguesa, estudadas previamente e identificadas, as chamadas cotas de imigração. Demos exemplos de países onde isso acontece, no Luxemburgo, na Suíça, nos Estados Unidos e, como está a acontecer agora, na Dinamarca, na Suécia e está a ser implementado na Alemanha e noutros países. Nada, absolutamente nada, é dito por Luís Montenegro sobre isso. Mas parece haver um convite a mais imigração. Parece haver um convite a novas entradas. E até um desrespeito por aqueles portugueses que sempre contribuíram para a segurança social e para o seu sistema de financiamento. A finalizar, nós devemos reconhecer ainda o óbvio. A de que, ao ser este plano ineficaz e fraco, é a Assembleia da República que caberá corrigi-lo. Neste caso, o Governo não terá volta mesmo a dar. Quero deixar claro aos portugueses isto.
em meu nome, em nome do Chega e do seu grupo parlamentar. Se este plano se mantiver com este nível de inconsequência e ineficácia, não terá nenhuma hipótese de passar na Assembleia da República. Porque os portugueses estão fartos e porque vivem dia a dia com os problemas que a imigração gerou. E temos uma oportunidade histórica de fazer e de mudar um verdadeiro regime de imigração em Portugal. De imigração controlada, de imigração legal e de consequências para aqueles que cometem crimes em Portugal. Por isso mesmo, hoje, o Chega deu entrada e será disponibilizado de seguida a todo o país e aos seus jornalistas em primeiro lugar, com 4 diplomas que estarão na mesa das negociações entre nós e o Governo nesta matéria. Esses 4 diplomas são fáceis de compreender. O primeiro diz o óbvio, que quem cometer crimes e por eles for condenado sendo imigrante, será devolvido ao seu país de origem. O segundo limita a imigração às cotas e à necessidade da economia portuguesa nos setores da agricultura, da hotelaria, da restauração, do turismo, previamente identificadas, previamente definidas e previamente implementadas. Um sistema de cotas, que, penso eu, tinha sido defendido pelo PSD e pelo Chega antes das eleições legislativas do dia 10. Ao mesmo tempo, um sistema que facilitará o regresso destes imigrantes que vieram para Portugal ao engano e que nele não encontraram as condições que queriam, de regresso aos seus países de origem. Isto é, a capacidade que o país tem que ter de devolver esses cidadãos ao seu país de origem. E o controle de fronteiras. Portugal não pode ter estes ensaios feitos pelo governo de Luís Montenegro, que diz que vai criar uma unidade dentro da PSP para controlar fronteiras. Isto não é uma brincadeira. Isto é um país que tem que funcionar e que tem que ser sério. Hoje não é só a PSP que está cometido o controle de fronteiras. O CEF foi extinto e o Governo não quer dar razão ao Chega, reabilitando o CEF. Então diz que vai criar uma outra unidade dentro da PSP com a função de controlar fronteiras. Única e exclusivamente. Porque não quer dar o braço a torcer e perceber o óbvio. Que o CEF nunca devia ter sido extinto, que o Chega tinha razão e que isto já há muito tempo devia ter sido feito. Por isso mesmo, nós estamos convictos de que este plano é fraco, é inconsequente e apresentámos, como disse, hoje na Assembleia da República, 4 diplomas que, se tiverem o acolhimento por parte da bancada da AD, darão todo um novo enquadramento, uma nova linha de atuação ao projeto apresentado pelo Governo. Nós não devemos brincar com os portugueses quanto à imigração. A imigração está a tornar-se um tema sério, está a ter impacto na vida dos portugueses e o que se esperava do Governo hoje era um plano firme, completo, sobre imigração, que tivesse consequências e que fosse, pelo menos do ponto de vista da legislação, palpável e não cartas de intenções sem qualquer consequência. Para terminar mesmo, queria dizer o seguinte. Hoje o Governo decidiu pôr-se ao lado da esquerda, da muita esquerda e de algum centro-direita, ao dizer não haver nenhuma correlação entre o aumento da criminalidade e da imigração. Depois do que soubemos, a semana passada, o Chega desafiou e volta a desafiar o Governo para isto. Nós sabemos que a nacionalidade tem sido ocultada dos relatórios relativos à criminalidade. O que desafiamos o Governo é, por um lado, a permitir que seja identificada a nacionalidade quando são cometidos crimes, todo o tipo de crimes, para podermos ter relatórios completos sobre isso, e a consultar as polícias, sobretudo aquelas que lutam contra o tráfico de droga e o tráfico de seres humanos, para receberem dados atuais sobre a nacionalidade dos criminosos nesta matéria. Ao tomar a posição que a esquerda tem tomado, este Governo mostra que é igual à esquerda em matéria de imigração. Fraco, frouxo e inconsequente. Com isso, nós não poderemos pactuar. Peço desculpa. Eu lhe perguntar, em relação a estes 4 diplomas que o Chega apresentou, é a moeda de troca que o Chega quer para aprovar este plano de governo, as medidas que vão entrar? Eu vou-lhe dar um exemplo. O acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Nós estamos com uma comissão de inquérito neste momento, porque alguém, de forma abusiva e recorrendo a interesses pouco claros ainda, usou o SNS português para um tratamento indevido. E o Governo diz que quer reforçar o acesso dos imigrantes ao SNS. Isto é um sem sentido nenhum. Nós estamos num momento em que a maior parte dos portugueses não tem acesso ao SNS como devia ter. Ao dizermos que são os estrangeiros que devem ter acesso ao SNS, nós estamos a passar uma mensagem errada à população. A mensagem de que o SNS para o qual nós contribuímos, do qual tanto a esquerda se orgulha, deve dar prioridade a imigrantes, a refugiados e não aos que cá estão. Nós temos que dar a mensagem contrária. Haverá para os outros depois de ter servido para nós e para aqueles que contribuíram para ele. Essa é a mensagem correta. O Governo, ao impor isto,
desta maneira. Faz um plano que qualquer partido de esquerda faria. Por isso, sim, não diria moeda de troca, mas é uma carta de exigências ao Governo para defender os portugueses e a sua fronteira que nós apresentamos nesta segunda-feira, que cai em campanha eleitoral porque o Governo quer. Porque não o apresentaríamos se o Governo não tivesse também escolhido este dia de campanha eleitoral para o fazer. Só dando prioridade aos portugueses no acesso à saúde, à educação, só protegendo as fronteiras e só garantindo que quem entra neste país entra através de um sistema de cotas, é que o Governo terá o nosso apoio neste plano. Caso contrário, este plano é igual ao da esquerda, é igual ao que o PS faria, nós não nos revemos num plano assim apresentado, não obstante 2 ou 3 pontos de aproximação que não são suficientes. Esta tarde saíram dados sobre imigrantes a trabalhar por conta do trem em Portugal. 500 mil. No topo, nas 5 nacionalidades do topo, estão bengalis e indianos. Isso não contraria a sua ideia? Que vêm para cá receber subsídios? Não contraria. Diz é que há muitos, porque se esses são os que estão a trabalhar, há muitos que a gente não sabe onde é que estão. Se são 500 mil com contratos por conta de outra informais, imagino quantos nós temos por aí, já não sabemos. O problema deste país é que deixou de controlar. E ao deixar de controlar, abrimos a porta ao descontrole. A semana passada soubemos que já há mais de 1 milhão de imigrantes em Portugal. Eu andei a dizer isto durante a campanha eleitoral. Vários jornalistas me disseram que era mentira, que não estavam cá 1 milhão de imigrantes. Eu disse, estão mais de 1 milhão de imigrantes em Portugal. Não tem dados para isso, é falso. Aí estão eles a demonstrar que é verdade. Eu suponho que nós estamos a caminhar para 1,5 milhão de imigrantes em Portugal. Porque o controle que temos feito, sinceramente, qualquer pessoa cá entra. E é isso que temos que mudar. Que eles trabalhem por conta de outrem, bom, é o que se espera para quem vem. Se tivermos um sistema de cotas, isso vai facilitar todo o processo. Porque permitirá dizer onde é que há carência de mão de obra, se essas pessoas querem ou não ser integradas nessa mão de obra, e ao mesmo tempo permitirá combater o tráfico de seres humanos e a escravatura humana que nós temos que impedir também. Porque tenham vindo legais ou não, isto são homens e mulheres com dignidade e não devem ser postos em situações de escravatura. E neste momento o regime português não só convida à imigração ilegal, como convida à escravatura e ao tráfico de seres humanos. Um sistema mais firme, de controle, pode parecer à partida mais duro, mas será até um sistema que mais protegerá os imigrantes e as suas famílias. Porque dirá a quem pode vir que venha, mas não enganará as pessoas. A dizer, venham que aqui encontrarão o vosso Eldorado. E depois encontram o inferno na terra. É isso que nós temos que evitar e é esse país que temos de evitar. Os acontecimentos dos últimos dias, no Porto, em Fátima, em Setúbal, no Algarve, mostram-nos que nós temos que parar esta loucura. E se não o fizermos, um dia alguém o fará por nós. E fará de forma muito mais dura. Que também estão a ajudar a economia, estes migrantes? Isso não há dúvida, mas isso, ouça, é até um certo desrespeito para com os portugueses. Nós dizemos que os outros é que vieram agora criar o nosso sistema de saúde. Há 200 anos que os seus avós, os meus, pagam o sistema, de saúde, o sistema social português. Quem vem tem que contribuir ao que faltava, também que não contribuísse. Portanto, quem vem tem que cumprir as regras, mas também beneficia da saúde, também faz pressão na habitação. Também pode criar outras situações de ordem pública. Portanto, isto não é uma relação direta. É uma relação que tem que ser analisada. Qualquer pessoa compreende que o nosso país tem limitações, que França não tem, tanto como nós. O número de habitantes, a dimensão do território, a identidade ou a homogeneidade identitária em algumas zonas do país. Tudo isto é posto em causa quando, como disse o Governo, e reconheceu-o bem, num ano ou dois há um fluxo absolutamente anormal de imigrantes. Enquanto noutros países, como na Bélgica e em França, está a acontecer, não digo moderadamente, mas está a acontecer intensivamente há várias décadas. Aqui está a acontecer há 4, 5, 6 anos, de forma mais evidente, e está a criar enormes problemas de instabilidade e de identidade. Aliás, o próprio Primeiro-Ministro reconheceu isso, que este é hoje um grande problema. Eu saúdo, porque durante a campanha eleitoral andei sozinho a dizer isto, que este era um problema. E todos me diziam, não é problema nenhum. A imigração é muito bem-vinda e nós temos que a saudar. Hoje, pela primeira vez, ouvi o Governo dizer que este é hoje um problema. E isso já é um avanço em relação àquilo que nós sempre fazemos. Mas em relação à proposta do controle de fronteiras, o que é que o Chega quer concretamente? O Chega quer que na fronteira externa portuguesa não entre mais ninguém até estar regulamentada, resolvida a situação destes migrantes. Já o tinha dito ontem e quero deixar claro ao país todo. Nós não queremos que entre mais ninguém até estar regularizada a situação de 500 mil de pessoas. Mesmo Acho que é o óbvio. Mesmo que tenham um contrato de trabalho? Não queremos que entre... Então, se os outros estão à espera do contrato de trabalho e da regularização... Não, mas mesmo que tenha, porque o Governo hoje limita a entrada de imigrantes a quem tem um contrato de trabalho. Sim, mas tem 500 mil à espera E eu pergunto... para serem regularizados. Não faz sentido deixar entrar ninguém nem com contrato nem sem contrato até estes estarem regularizados. Parece-me evidente. Se estivéssemos nesta casa completamente cheia, é indiferente tenham um contrato ou não tenham. Se não cabe mais ninguém, não cabe mais ninguém. Mas eles estão a trabalhar e pode ser necessário, os empresários, Claro. precisam de mão de obra, sobretudo de mão de obra
Daí, Nacional, se fecharem esses 500 mil, estão a trabalhar, ao contrário do que esses então, não estão registados, é uma questão burocrática, mas estão a trabalhar. Uma parte desses- Estando a trabalhar, os empresários podem uma precisar parte de desses mão de 500 obra. mil são, outros não. Uns estão a trabalhar, outros não estão. Porque uns estão a viver à frente da AIMA, não estão certamente a trabalhar, porque eu encontrei-os lá às 3 da tarde. Eu não estou a trabalhar. Estavam à espera. A não ser que estivessem à minha espera. Estavam à espera de tratar dos assuntos na AIMA. Pronto, então não estou a trabalhar. Não é? Então não Enquanto estou a estão à trabalhar. espera da AIMA, Bom, esse dia estão mas a você tratar viu-os sair dos dali a burocratas. trabalhar? Viu-os sair, acompanhou-os, fez uma foto-reportagem? E o André Ventura sabe se eles não estão a trabalhar? Mas é porque não saber que eu estou a pedir dados há anos. Não, mas É a por não pergunta não é essa, sabermos. desculpa, a pergunta E não é portanto, o que nós, essa. É se isso não o que vai- nós dizemos, o que nós se não dizemos, vai o que nós causar problemas aos dizemos, empresários que precisam não de causa mão de nenhum obra. problema. Os empresários querem imigrantes regulares e legais. Não causa nenhum problema. O que causa problema é a entrada desordenada no país, a entrada desordenada sem documentos e a AIMA com meio milhão à espera. Então faz sentido pormos mais alguém quando temos meio milhão à espera? Mas estamos loucos ou quê? Perdemos a noção do que é a razoabilidade. Estamos a falar de um país com 11 milhões de pessoas. Não podemos ter meio milhão à espera de ser regularizados e a dizer mais venham. Entrem de qualquer maneira. Entrem de qualquer maneira. Agora já É não é de convisto com qualquer contrato de trabalho. Agora já não é de qualquer maneira. Primeiro, há uma isto tem que ir à diferença. Assembleia da República e tem que se tornar lei. Os senhores sabem isso, eu também. Portanto, é agora continua assim. Agora é parar a entrada. É o que qualquer país decente faz. Para a entrada para resolver os problemas. Mas o Chega mantém o projeto de resolução que tem, porque o projeto de resolução não era isso que dizia. Evidentemente, o Chega a manter o projeto de resolução que tem para suspender as entradas Não, dos o projeto de resolução não é não suspender as entradas. O projeto de resolução... Ou se vai manter aquilo André que Ventura, estava. Os senhores hoje terão acesso a 4... Não é isso que estou a dizer. Os senhores hoje... Deixa-me terminar. Os senhores hoje terão acesso aos nossos 4 diplomas e aí verão. Mais. Mas só uma coisa em relação a uma dessas propostas. Eu estive a falar com constitucionalistas desde a sua declaração de manhã Sim. até agora. E são constitucionalistas de direita. E que dizem entre é em Portugal. potencialmente, É raro em Portugal. em que é potencialmente inconstitucional ou é definitivamente inconstitucional por violar os princípios da igualdade e da Mas proporcionalidade. o quê? Desculpe. O que é que viola o princípio da igualdade e da constitucionalidade? Não percebi. O facto de o Chega a defender que os imigrantes só devem receber apoios sociais ou subsídios da Segurança Social depois de 5 anos. Não viola. Isso é que os constitucionalistas estão muito desatentos à realidade europeia Não, a Constituição e portuguesa. A realidade é portuguesa. Não é alemã. Vítor, nós temos uma lei que é muito clara sobre isso. Aliás, eu posso lhe mandar já de seguida. A própria lei deixa abertura para isso. A nossa própria lei deixa abertura para nos apoios sociais haver diferenças. Não faz sentido que portugueses e imigrantes tenham o mesmo regime de apoios sociais. Por uma razão simples, porque eles contribuíram toda a vida para o sistema social. Portugueses e imigrantes não são iguais. Não é a mesma coisa. Ser português ou ser imigrante neste país não é a mesma coisa. Desculpe lá. Nós somos portugueses, somos parte desta nação. Criámos nesta nação, por alguma razão, muitas constituições, cartas legais, distinguem até no acesso a cargos públicos entre nacionais e não nacionais. O mesmo no acesso aos cargos, aos apoios sociais. Não faz sentido que alguém chegue a Portugal e ao fim de 6 meses esteja a receber subsídios. Tenha contribuído ou não, não faz sentido. É um chamariz à imigração. Como disse o Ministro Alemão do Trabalho, é um chamariz à imigração de subsídios. E, portanto, se a Alemanha faz, que é um país rico, quem somos nós para andar aí a dizer venha toda a gente... Ai, que nós temos um problema de igualdade. Nós não temos nenhum problema de igualdade. Nós temos um problema de bom senso. Deixa-me só terminar. E o bom senso diz isto. Quem chega a este país tem que vir por regras e tem que cumprir regras. Para receber apoios do Estado e apoios que são pagos com os nossos impostos, tem que estar o tempo suficiente para contribuir para esse sistema social. O André Ventura tem sugerido, ainda agora na sua intervenção, sugeriu que os imigrantes pesam na Segurança Social. Os imigrantes deram o ano passado 1,5 Eu não sugeri nada disso. milhões. Disse, Mas eu não sugeri. Podemos ouvir, disse claramente, podemos ouvir a sua declaração outra vez, que os imigrantes pesam na Segurança Social os contributos que os nossos pais e avós fizeram durante anos. A verdade é que eles, o ano passado, contribuíram com 1,8 mil milhões para as pensões dos nossos pais e avós. Sim, estou certo que os portugueses que foram para a Alemanha contribuíram com muito mais e os franceses também, e só ao fim de uns anos é que receberam subsídios e apoios. Não é? Portanto, alguns até mais do que 5 anos. Portanto, essa lei não existe. desculpa, já lhe dei o exemplo da Alemanha. Nós, quantos portugueses têm na Alemanha a trabalhar? Têm que cumprir regras. E se os alemães, que são um Estado rico, o fazem, porque é que nós não o fazemos? A Suíça. Vai haver a lei suíça. O problema é que às vezes nós fechamos-nos aqui no politicamente porreiro, que é, venham todos que a gente paga. Não é assim. Mas Temos que cumprir regras. Não A questão não é se eles contribuem para a Segurança Social ou não. Era o que faltava não contribuir. Eu também contribuo, você também, todos os que aqui trabalham contribuem. A questão é que só faz sentido que essa Segurança Social pague a pessoas que vêm de fora ao fim de um tempo. Porque essas pessoas,
não vêm nem são parte integrante do sistema de pensões ou do sistema de segurança social. Eles são uma parte alheia do sistema de segurança social. Porque eles chegam pontualmente no tempo e contribuem. Não como aqueles que toda a vida cá estão, e os seus pais, e os seus avós, a contribuir para ele. Ponto 1. Ponto 2, mas igualmente importante. O haver contributo para a segurança social não muda que haja pressão na habitação e na saúde. E, portanto, quando nós recebemos muita gente no nosso país que pressiona a habitação, pressiona a saúde, e nós temos imensas cidades onde a habitação está sob enorme pressão, como é o caso de Braga, como é o caso do Funchal, como é o caso de Lisboa, tem que haver um regime que diga a estas pessoas, podem vir, têm que ter regras, mas há um contraponto. O contraponto é, têm que estar cá uns anos a contribuir até receberem. É assim que há um país, primeiro, mais justo para os portugueses e depois para os outros. Primeiro, os portugueses. Então, Primeiro, os portugueses. Então defende que os outros países apliquem o mesmo tipo de medidas aos portugueses que imigram. Mas primeiro, muitos países já aplicam. Segundo, os portugueses sempre tiveram muito bem com isso, foram para lá, cumpriram as regras. É o que eu espero que os imigrantes cá façam, cumpram as regras e trabalhem. Muito obrigado, meus senhores, e até já.